mais diferenciado o produto, né, teoricamente, mais difícil é a cópia. Né? É um design, uma tecnologia, uma performance superior, né, uma qualidade, né, insuperável, alguma coisa nesse sentido. Então, de certa forma, né, o mercado reconhece essa diferenciação e, obviamente, um produto diferenciado, né, extremamente diferenciado, ele vai, com certeza, barrar a entrada desses novos entrantes, ou pelo menos, né, por algum tempo, até que efetivamente, né, haja a possibilidade de cópia, não é isso? E aí, provavelmente, essa diferenciação não se torne tão potente para barrar a entrada desses novos entrantes. Né? Ou até o desenvolvimento de uma nova tecnologia que, porventura, possa até substituir esse produto. Ok? Então, a diferenciação é uma barreira de entrada. Né? Produtos extremamente homogêneos e parecidos, né? Eles têm as mesmas características, né? E provavelmente são facilmente copiados. Então, a diferenciação pode ser elencada como uma barreira de entrada. Ok? Muito bem. Uma característica interessante também que o Porter chama atenção é o que nós identificamos como custos de mudança. Né? É óbvio, qualquer mudança custa alguma coisa. Né? Eventualmente, você pode ter mudanças que custam pouco ou mudanças que custam muito. Dentro da análise das próprias empresas, né? Eventualmente a empresa ela muda um determinado objetivo, né? Eventualmente muda uma estratégia, não é isso? Mas eventualmente mudar o negócio, isso provavelmente pode ser uma mudança muito grande. Né? Então, custos de mudança têm que ser avaliados. Se uma organização, né, ela está num determinado segmento, uma determinada indústria, e efetivamente ela vai entrar para uma outra indústria, isso significa que ela vai mudar, né, e eventualmente entrar num novo negócio, que provavelmente ela não conhece tanto como as empresas que já estão no mercado. Né? Então, eventualmente, ela vai ter que comprar, né, equipamentos novos, não é isso? Você trabalha, por exemplo, na indústria de calçados e, de repente, você está entrando, por exemplo, na indústria de manufatura, por exemplo, de automóveis. É uma mudança substancial. Né? Você trabalha, né, por exemplo, na indústria de vestuário, por exemplo, né, e, de repente, você começa a entrar num determinado segmento que não tem nada a ver com o seu segmento. Você, de repente, entra, por exemplo, na indústria alimentícia. Né? Então, são negócios diferentes, são fornecedores diferentes, mercados diferentes, clientes diferentes, expectativas diferentes. Isso tudo gera custo. Né? Equipamentos auxiliares, treinamento de pessoal, e esses custos adicionais, eles podem acabar bloqueando esses entrantes. Ok? Então, a possibilidade de custos de mudança é que provavelmente faz com que muitas empresas também não entrem naquele determinado segmento industrial. Ok? Muito bem. A outra possibilidade que o autor também discute é justamente a questão de acesso a canais de distribuição. Né? Então, eventualmente, você, como empresário, já tem a sua rede de distribuição. Imagina no segmento de bebidas e cervejas, por exemplo. Né? Você já tem, né, os seus canais de distribuição, você já tem os seus clientes definidos. Então, dificilmente, né, uma cerveja A ou B, ela vai ter a possibilidade inicial de competir com você, já que grande parte, por exemplo, dos canais de distribuição já são da determinada empresa. Então, ela já vende cerveja e refrigerante, além da possibilidade até da venda casada, né? Cerveja e refrigerante, e a maioria dessas empresas já estão estabelecidas no mercado com seus canais de distribuição estabelecidos. Eu posso produzir uma cerveja muito boa, não é isso? Mas se eu não tenho potencial de distribuição, isso vai ser uma grande barreira para a colocação do meu produto no mercado, não é isso? Então, acesso a canais de distribuição. São necessários meios eficientes e eficazes de distribuição de produtos e um forte relacionamento com distribuidores com a finalidade, né, de gerar essas mudanças. Então, a ideia de você barrar novos entrantes também passa pela ideia de acesso a canais de
distribuição. Ok? Muito bem. Esse assunto é um assunto bastante interessante à nossa discussão, né? O que nós chamamos como desvantagens de custo independente da escala. Então, vamos avaliar esse ponto, né? Eventualmente, ele parece ser um ponto, né, vamos dizer assim, em que você tenha dificuldade de entendimento objetivo, mas ele é muito simples. Então, vamos analisar desvantagem de custo independente da escala, ou seja, independente da escala, ou seja, já discutimos, independente da escala, tá? Você pode ter desvantagens ainda de custo. Significa o seguinte, que as empresas estabelecidas podem ter vantagens de custos impossíveis de serem igualadas pelas empresas novas entrantes, pelos entrantes em potencial, né? E agora já são entrantes reais, quando há possibilidade em relação ao tamanho das economias de escala obtidas. Ou seja, independente da escala, né, que o novo entrante tenha, é impossível competir com a empresa que já está no mercado, porque mesmo assim ela ainda vai ter desvantagem de custo. Né? E como é que isso é possível? O Porter ele estabelece alguns exemplos bastante objetivos e que você vai observar comigo agora. Né? Então, desvantagens de custo independente da escala. Alguns exemplos para que você entenda isso. Né? Por exemplo, patentes. Né? Você está vendo aí o primeiro exemplo, que é tecnologia patenteada do produto, patente. Né? Uma patente, ela pode ser uma barreira de entrada na indústria? Óbvio. Né? Por quê? Porque para você entrar, né, na minha indústria, você vai ter que pagar para mim. Né? Se eu tenho patente do produto, da tecnologia, né, para você entrar no meu mercado, você vai ter que pagar, né, esse meu direito intelectual. Então, a ideia é que você, né, mesmo que tenha economia de escala, dificilmente isso vai superar o custo de você ter que pagar a patente. Né? Então, isso é um elemento bastante interessante na análise do acesso ao mercado, né, desses novos entrantes, o que nós chamamos de desvantagens de custo independente de escala. Ok? Muito bem. O outro exemplo que o autor dá é o que nós chamamos de acesso favorável a matérias-primas. Né? O que significa isso? Né? Eu estou posicionado no meu mercado e tenho acesso à matéria-prima. Você é um novo entrante e não tem acesso à matéria-prima. Isso vai custar para você muito dinheiro? Com certeza. Provavelmente, independente da sua escala, se você não tiver acesso à matéria-prima, vai ser muito difícil você superar os meus custos e alavancar a sua entrada e você se estabelecer na indústria. Então, é importante você avaliar esse conceito. Né? Por exemplo, né, você está na indústria, por exemplo, do cimento, né, que é um oligopólio. Você está na indústria do cimento, por exemplo, e você não tem acesso por exemplo, a minas de calcário. Né? O calcário é um elemento eventualmente importante nessa produção. Né? Então, se você não tem, né, acesso favorável a isso aí, você provavelmente não vai conseguir produzir cimento. Né? E, eventualmente, até a localização, né? Porque, eventualmente, você até consegue o calcário, mas você tem que ficar transportando calcário de caminhão até a sua fábrica, por exemplo. Né? O custo de transporte aí vai ser praticamente, né, impossível de suportar. Então, a ideia é que você também, numa localização que não seja favorável, dependendo da circunstância, você vai ter custos logísticos diversos. Então, dependendo da sua localização, você provavelmente também não vai conseguir entrar no mercado, porque mesmo assim você ainda não vai ter vantagem. Mesmo que você tenha escala, você não vai ter vantagem em custo. Não é isso? Uma outra possibilidade que nós avaliamos é aí o que nós identificamos como os subsídios oficiais ou subsídios governamentais. Né? Eventualmente, o governo, o Estado, a União, o município, o que seja, né, favorece a uma determinada indústria ou, eventualmente, faz até uma política de reserva de mercado,
né? Eventualmente, ela gera subsídios específicos a determinadas indústrias, né? Subsídio, por exemplo, à agricultura, etc, etc. A Europa faz muito isso com seus produtos agrícolas, né? Para barrar justamente a entrada de outros produtos. Então, a ideia é que, eventualmente, alguns subsídios, eles podem promover, né, essas barreiras, e inclusive políticas governamentais em reservas de mercado e outras possibilidades, né? Eventualmente, até uma nova tecnologia, né, e um novo entrante. É possível que ele entre no mercado, mas, eventualmente, em função de subsídios ou políticas, esses produtos, né, não vão entrar naquele segmento daquele país, por exemplo. Ok? Então, são possibilidades bastante visíveis e identificáveis para que você consiga identificar o que nós chamamos de desvantagens de custo independente da escala. Ok? Então, independente da escala, mesmo assim, as empresas terão desvantagens no custo. Ok? Muito bem. Esse elemento também é bastante interessante, né? O que nós chamamos aí de curva de aprendizagem, né? Então, a curva de aprendizagem é o próprio conhecimento, é a experiência, conhecimento do processo, não é isso? É o know-how. Então, olha lá, conhecimento do processo, experiência na fabricação do produto, eventualmente um layout apropriado, equipamentos e processos especializados, não é isso? Técnicas de gerenciamento de controle, e aí nós identificamos como KM. Né? KM é gestão do conhecimento. Vamos ao quadro branco, inicialmente. Eu vou fazer uma pequena observação para que você entenda isso. Né? Ok? Então, como é que a curva de aprendizagem ela pode ser uma barreira de entrada, não é isso? Então, vamos lá. Então, a nossa ideia é explicarmos isso. Pois bem, então observa o seguinte, pessoal. Você já está na indústria há aproximadamente 10 anos. Então, imagina o seguinte, você já tem grande capacidade de produção, conhecimento do mercado, conhecimento dos processos produtivos, não é isso? Então, imagina que eu tenho aqui de um lado o que a gente chama de K, que é conhecimento. Eu vou escrever aqui no quadro, né, do inglês, knowledge, né, conhecimento, K. E você tem aqui, por exemplo, o fator tempo. Ok? Em tese, né, você tem um esforço inicial de conhecimento do seu produto, do seu processo,